Fala, galera do canal. Hoje nós vamos analisar o fundo MXRF11. O fundo MXRF11 é um fundo de papel. Atualmente é o maior fundo da Bolsa de Valores em relação ao número de cotistas. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento. Caso você for adicionar este fundo na sua carteira, você tem que fazer bem uma análise e ver se ele vai se encaixar no seu perfil de investidor. Então vamos lá. Galera, esse fundo, ele é um fundo de papel. Na bolsa nós temos fundo de papel, fundo de tijolo, fundos no ramo agropecuário, que chamam os FIAGROS, e esse fundo, ele é um fundo de papel, no caso, ele investe em dívidas. Os fundos de tijolos, ele investem em imóveis, diretamente em imóveis, pode ser em galpões, em hotéis, pode ser em lajes, e os fundos de papéis ele investe basicamente em dívidas, certo? Eles pegam dívidas no setor imobiliário e aí eles fazem o negócio e através desse negócio eles vão, por exemplo, recebendo ali as dívidas que eles têm e vão distribuindo aos cotistas. Então, no fundo de papel, ele é um pouco mais arriscado do que um fundo de tijolo. É sempre bom analisar, ter um critério muito maior para você analisar um fundo de papel. É basicamente isso. Vamos analisar esse fundo aqui para ver se ele se encaixa na sua carteira ou não. O fundo de papel aqui, o MXRF11, ele é um fundo base 10. E por conta de ele ser um fundo base 10, significa que você com R$ 10 você compra uma cota. Você pode, às vezes, não comprar por conta do valor. Em algum momento ele pode estar mais caro do que ele realmente vale. Por exemplo, atualmente ele está com R$ 9,26. Ele está com PVP de 0,98. O que significa isso? O PVP é um valor patrimonial, é o valor que o fundo tem dividido pela quantidade de cotista. Então, se ele tiver muito acima, ele vai estar um pouco mais caro do que ele realmente vale. E se ele tiver um pouco abaixo, ele vai estar um pouco mais barato. Atualmente ele está 0,98. Quando está com o número, por exemplo, 1, ele está valendo, ele está no seu valor justo, certo? Mas se ele estiver abaixo de 1, ele está com uma entrada para você comprar. Se ele está ali com 0,98, ele está com 2% a menos no valor, valendo 2% a menos do valor que ele vale. Então, isso aí é uma coisa muito boa a ser analisada. Fundo de papel não compensa você comprar com PVP acima de 1. Por quê? Porque você está comprando uma dívida e aquela dívida ela não vai se valorizar com o tempo. Então, sempre compensa você comprar um fundo de papel com PVP abaixo de 1. No pior dos casos, você tem que comprar ali com PVP no número 1. Às vezes você pode comprar ali no PVP 1.1 e pronto, 2. Mas passou disso, não compensa mais comprar um fundo de papel, certo? Esse fundo, ele tá com o dividend yield de 12,63. Isso aqui, galera, ele muda constantemente. Por quê? Porque o valor da cota aqui, no caso, o valor da cota aqui tá 9,26, ele muda constantemente por ser uma renda variável. Por exemplo, se você comprar esse fundo aqui a R$ 9, esse dividend yield aqui, ele vai aumentar. Por quê? Porque você vai pagar um valor menor por ele e, consequentemente, se você pagar um valor menor, o seu dividend yield, no caso, o seu dividendo, ele vai aumentar em relação ao valor que você pagou. Então, aqui, por exemplo, esses indicadores aqui, eles sempre vão estar alternando. O PVP aqui, se ele tiver abaixo de 1, 0,90, 0,85, esse valor sempre vai aumentar aqui. Então, eu sei que é algo que você sempre tem que ficar ligado e ficar olhando para saber se o fundo está de acordo ou não com se ele está realmente valendo o preço que ele vale, certo? Aqui também é um indicador muito bom que para você olhar, que é a liquidez diária. Um fundo de imobiliário, se for verificar, se ele tiver um valor acima de 1 milhão, ele é um bom fundo para você negociar. Porque se você comprar um fundo abaixo de 1 milhão, 100 mil, 200 mil, você vai negociar ele, mas vai ser algo mais difícil. Então, por exemplo, quando a liquidez é muito alta, no caso esse fundo aqui, a liquidez ele é muito alta, 18 milhões, significa o quê? Que tem várias pessoas vendendo e comprando esse fundo ao mesmo tempo. Então, isso conta bastante, por exemplo, se você precisar, vamos supor que você tem 50 mil investido nesse fundo aqui. Então, o que vai acontecer? Esse fundo, você vai vender. E aí, quando você for vender, automaticamente vai aparecer uma galera, uma demanda para comprar esse fundo, porque a liquidez ele é muito alta. Imagine que você também tenha 1 milhão. Você está aqui, sei lá, 30 anos, 20 anos, você investiu nesse fundo e você tem 1 milhão investido nesse fundo. Como a liquidez dele é 18 milhões, você ainda vai conseguir vender esse fundo
e não vai ter problemas para vender. E galera, isso aqui também, essa próxima indicação aqui, esse que seria a variação dos últimos 12 meses, seria o seguinte: o valor da cota aqui tá R$ 9. Então, em um ano, você investindo neste fundo, ele se desvalorizou menos 1,70%. É basicamente isso. Mas como você vai utilizar o fundo para investir a longo prazo, isso aqui vai mudar também constantemente. Todos esses requisitos aqui, todas essas informações aqui podem mudar diariamente, galera. Porque, por exemplo, esse fundo ele pode, por exemplo, daqui uma semana, um mês, ele tá R$ 10, pode estar R$ 11. Então, essa variação aqui dos últimos 12 meses pode estar positiva também. Então, tudo isso conta. Por exemplo, aqui, ó, no dia 24 de março de 2024, ele estava 10,46. Quem comprou esse fundo aqui foi aportando, foi aportando, foi aportando. Quando chegou aqui no dia 15 de dezembro do ano passado, teve uma leve desvalorização. Mas só isso não conta, galera. Por quê? Porque você está comprando um ativo de renda, certo? Então, por exemplo, se você comprou esse ativo por R$ 9 e esse ativo desvalorizou, mas você também tem que colocar na conta os dividendos que ele pagou. É por isso que a variação aqui dos últimos 12 meses ficou apenas 1,70%, certo? Então é basicamente isso. Essa aqui é a primeira parte que a gente tem que analisar do fundo e vamos aqui descendo aqui para você ver quais são os próximos indicadores aqui deste fundo. Por exemplo, nós estamos aqui no site do Investidor 10. Esse aqui é um site que a gente usa para analisar ações, fundos imobiliários e outros ativos que a gente investe na bolsa, certo? Por exemplo, aqui ele já explica, se você tivesse investido R$ 1.000, há um ano você teria 984. Você teve uma pequena desvalorização, certo? Mas, contando que você vai investir a longo prazo, ele mostra aqui também, por exemplo, há um mês você teria 0,87, há 2 anos 17,66%, 5 anos 16,4%. Então tudo isso, galera, conta para você que você está investindo, né? Porque se a gente for investir aqui e tirar resgatar aqui o dinheiro em 2, 3 meses, pode ser que você tenha prejuízo. Mas se você for investir a longo prazo, vai compensar bastante, né? Por exemplo, aqui, ó. Outra coisa que é interessante para analisar num fundo de papel, de tijolo, são esses indicadores. Por exemplo, aqui está o nome do fundo, né? Nome aqui do fundo. O CNPJ do fundo você pode analisar, colocar para ver se vai bater, né? Você pode ir no site da Receita Federal, que vai estar lá o fundo. Aqui está dizendo que o público é o geral, porque tem fundos que eles são focados em investidor qualificado, né? Então são investidores que têm acima de R$ 1 milhão investido, por exemplo. Então esse fundo aqui qualquer pessoa pode comprar esse fundo imobiliário. Ele é um segmento híbrido, significa que ele é um fundo que ele investe em dívidas, mas também ele tem, por exemplo, vamos supor, um dinheiro em caixa, ele tem um dinheiro em outros fundos, investindo em outros fundos, e isso é muito importante para você verificar se se o fundo ele é, por exemplo, específico ali para aquele segmento ou não, por exemplo. Aqui o tipo de fundo é um fundo de papel. Como eu já falei, ele investe em dívidas, né, no setor imobiliário. Isso aqui, galera, também é muito importante. Você tem que analisar se o seu fundo ele tem um prazo de duração. Por exemplo, esse fundo imobiliário ele tem um prazo de duração indeterminado. Então, por exemplo, o fundo você pode investir hoje, você pode investir daqui um ano, você pode investir daqui 5 anos, você pode investir daqui 10 anos, que o fundo vai estar aqui na bolsa de valores e isso é uma segurança maior, né? Porque tem fundo que ele tem um prazo de duração. Se o fundo tiver um prazo de duração, você vai investir, mas com determinado tempo, né? E isso não é muito interessante para quem está investindo a longo prazo, né? Aqui tem um tipo de gestão que é a gestão ativa, né? A gestão ela que vai gerir as dívidas, o seu dinheiro e vai fazer ali a opção possível para ter uma rentabilidade maior. Aqui, galera, é a taxa de administração. Geralmente aqui os fundos vão estar com uma taxa de 0,1, 1,5 e também 2. Passou de 2, galera, não é uma taxa muito interessante, né? Porque toda a sua rentabilidade pode ser amenizada aqui nessa taxa de administração. Então você sempre fica de olho aqui. Taxa de um, 1,5, tudo bem. 2 já começou a ficar mais complicado, né?
você investir. Vacância, 0%. Como ele é um fundo de papel, ele não tem vacância. Isso aqui se aplica mais a fundo de tijolo. O número de cotista, atualmente ele está aqui, ó, 1.244.446. Como eu disse antes, é o maior fundo da bolsa em relação ao número de cotistas. As cotas emitidas. Galera, o fundo imobiliário, eles emitem cotas, certo? Então, atualmente o fundo MXRF11 está com 437.325,286, certo? Aqui o valor por cota é esse valor aqui. É aqui que ele usa a referência, por exemplo. Aqui está 9,44, o valor patrimonial por cota. Então, atualmente ele está com um valor de 9,26. Então, ele está um pouco mais barato do que realmente ele vale, que é o que a gente analisou aqui no PVP, certo? Então, Então é basicamente isso. Por exemplo, o valor patrimonial dele. Outro indicador importante. Quando você for analisar um fundo, você tem que verificar se esse valor patrimonial ele está acima de 1 bilhão. Por quê? Porque isso indica que o fundo ele já tem um valor patrimonial alto. Então a chance de dar algum problema, de ele quebrar ou falir, ou de dar algum calote, alguma coisa, é muito menor do que um fundo que está abaixo de 1 bilhão, porque ele é um fundo pequeno, entendeu? Como esse fundo imobiliário que está acima de 1 bilhão representa que ele é um fundo grande, por dois fatores, principalmente pelo valor patrimonial e também pelo número de cotista, certo? Você também pode analisar a idade do fundo. Por exemplo, você pesquisa a idade do fundo, por exemplo, idade MXRF11. Por exemplo, a gente pode olhar aqui. O Max Renda, fundo de investimento, foi iniciado em 13 de abril de 2012. Portanto, tem mais de 10 anos de existência. Isso aqui, galera, ele é mais um requisito maior para você verificar que o fundo ele é mais seguro do que outros. Por exemplo, pode ter fundo de 2, 3 anos e aí você não tem uma amostra suficiente para saber se ele vai aguentar alguma crise, alguma coisa assim. Como o fundo imobiliário tem mais de 10 anos, ele já passou por algumas crises e vem mantendo seus fundamentos, né? Então, tudo isso conta para você analisar, para colocar o fundo em carteira. Esse fundo aqui já tem mais de 10 anos, então ele já é. O tempo já mostrou que ele já tem mais segurança por exemplo, do que um fundo que teria 1 ano de idade, certo? E é basicamente isso. Vamos aqui para a última informação dessa tabela. O último rendimento aqui do MXF11 foi 10 centavos. 10 centavos, galera, é o valor que ele paga. Geralmente, os fundos de papel, eles pagam mais. Paga ali 1%, 1,5%, 1,3%, 1,2%. Atualmente ele está pagando, por exemplo, aqui, galera, ó, ele está pagando 12,63. Significa que se você dividir esse valor aqui por 12, ele vai pagar ali 1% e um pouquinho. Se você dividir esse valor aqui por 12, ele vai pagar 1% e um pouquinho. Você vai analisar o fundo, ver se você está buscando uma rentabilidade de 1%, né, para um fundo de papel. O fundo de juros ele paga um pouquinho abaixo, mas você pode fazer essa análise aqui também, certo? E é isso. Aqui está explicando o tipo de segmento, né, que está com o PVP aqui abaixo de 1 e o dividend yield dele que está mais de 1%, um pouquinho que eu estava falando atualmente. E também está explicando aqui a rentabilidade dele. Rentabilidade de 1 mês, de 3 meses. Aqui, esses 3 meses aqui é porque o fundo ele caiu bastante, né? Nesses últimos 6 meses aí por conta da taxa Selic. Os fundos imobiliários ele têm ele é um pouco mais sensível à taxa Selic, né? Que quando a taxa Selic aumenta, ela interfere um pouco, porque muitas pessoas acham que é melhor tirar o dinheiro daqui do fundo imobiliário e colocar, por exemplo, num CDB de um banco, no Tesouro, e algumas pessoas acham melhor fazer isso. E é basicamente isso, galera. Aqui os dividend yield dos últimos 5 anos, né? Então você pode olhar aqui, ó. Em 2020 ele pagou 0,73, 0,82, 0,8, 0,7. Aqui, galera, porque estava na crise sanitária, né? Aqui foi no tempo do coronavírus e isso aqui interferiu bastante nos rendimentos do fundo imobiliário.
Mas aqui, ó, depois de 2021 aqui, 2022, ele já estava pagando mais de 1% por mês, né? Só teve um mês aqui que ele pagou 0,79 e aqui 0,97, né? Mas os outros meses aqui ele pagou geralmente mais de 1%, né? A média dele aqui geralmente foi mais de 1%. Tá até aqui, ó, o dividendo atual, mais de 1% aqui, e dos últimos 5 anos, 14%, né? Então, ficaria ali 1,2% por mês de rendimento. Aqui está mostrando que se ele paga dividendo, né? Isso também que é interessante você olhar se ele falhou algum mês, ele não falhou nenhum mês. Todos os meses aqui ele pagou. E também, galera, outra coisa que você pode olhar aqui, ó, é a data que ele pagou, né? Dos meses aqui. Geralmente ele paga aqui dia 13, dia 14, dia 13, dia 14. Aí tem dias que ele pagou dia 12, dia 15. Mas essa aqui já é uma data que você sempre vai colocar na sua agenda ali, ou se você tiver alguma dívida, alguma coisa assim para pagar, né? Você vai colocar, por exemplo, esse valor aqui na sua agenda que você vai receber esse dividendo, basicamente nessa data aqui, 12, 13, 14 ou 15 do mês. E basicamente a maioria dos fundos imobiliários eles pagam nessa data aqui, certo? E é basicamente isso. Então, galera, aqui vai mostrar um pouco do gráfico dele, se você também tem que analisar isso, certo? Em relação ao a rentabilidade, se ele vai bater, por exemplo, o IPCA, o CDI. Então, tudo isso você pode analisar aqui. Por exemplo, aqui, ó, ele é essa linha vermelha. Ele passou bastante tempo ganhando dos outros indicadores. Aqui, ó. Mas quando chegou aqui, por conta da desvalorização dos últimos meses, ele caiu um pouquinho. Então, o CDI acabou passando e ele também está ganhando do IFIX também. O IFIX está aqui, ele caiu, o IFIX caiu também. O IFIX é um, é onde estão a maioria dos fundos imobiliários ali. É o índice dos fundos imobiliários. Então, eles fazem essa análise e mostram como é que está o desempenho de todos os fundos, ali uma média de todos os fundos, né? Então, por exemplo, esse fundo aqui, ele passou boa parte do tempo valorizado, mais valorizado que o CDI, porque, por exemplo, você tivesse deixado o dinheiro lá na caixinha do Nubank, de algum banco que rende 100% do CDI, mas atualmente ele está abaixo do CDI, né? Mas esse aqui, como é renda variável, a tendência é que ele volte de novo a valorizar novamente, certo? Então é basicamente isso, galera. Aqui são outras informações sobre o fundo, mas, por exemplo, os principais indicadores que você deve olhar sempre serão a questão da cotação, se está abaixo do valor patrimonial, o dividend yield, se ele vai se encaixar na sua carteira, por exemplo, se você tiver um fundo imobiliário que está pagando ali 0,6, 0,7, pode ser que para o seu perfil de investidor não seja tão interessante, né? Mas, por exemplo, para outra pessoa mais conservadora, não, eu vou colocar vou investir meu dinheiro aqui. Então, eu acho que esse valor é um pouco interessante para eu colocar na carteira, né? Às vezes o fundo é mais seguro, ele paga menos, né? Quanto mais o risco, mais dividend yield você recebe. Mas aí você tem que ver, por exemplo, qual a porcentagem da sua carteira você vai colocar de risco, né? Ou se você não vai colocar nenhuma. Tudo isso você tem que analisar. Tudo isso, galera, que eu falei aqui, são requisitos, são informações para que você possa analisar um fundo imobiliário, por exemplo, de papel. O fundo de tijolo, ele vai mudar poucas coisas aqui em relação ao fundo de papel. Seria em relação ao tipo de fundo onde ele está investindo, por exemplo, se é galpão, se é laje, se é shopping, se ele é diversificado, né? Se ele tem um tempo também de duração. Tudo isso aí você tem que analisar, certo? E mais uma coisa para você finalizar e ver se o fundo realmente cabe na sua carteira, galera. Porque tudo isso que eu falei aqui é importante, mas tem algo que é mais importante para analisar em relação ao fundo imobiliário, que seria a questão do relatório gerencial. O que é o relatório gerencial? Lá, galera, estará todas as informações sobre o fundo imobiliário, idade, onde o fundo está investindo, por exemplo, quais são as dívidas,
Então, tudo isso aí você tem que analisar. Por exemplo, essas informações que eu passei, e também você tem que dar uma lida no relatório gerencial. O relatório gerencial ele não é algo assim mais complexo de você ler ou entender. Se você ler, você vai entender mais ou menos o que, que o gestor do fundo vai explicar para você. E você vai entender se esse fundo vai entrar na sua carteira ou não, certo? Então, tudo isso que eu falei, junto com o fundo como é que chama, o relatório gerencial, você vai utilizar para você colocar, se você vai colocar o fundo ou não na sua carteira, certo? Então é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like e comente aí algum fundo que você quer que a gente analise aqui para saber se ele vai caber na sua carteira ou não. Até mais, galera. Até a próxima. Valeu!